sobre ele, o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está passando por crer e obedecer na sua palavra. Nós temos hoje muitas pessoas que falam que creem em Deus. Muitas pessoas que falam, mas todos são filhos de Deus. Muitos. A prova de vocês estarem aqui num domingo de manhã, frio, porque normalmente o começo do inverno, ele impacta também nas nossas frequências na igreja, certo? Certo. Vocês estão aqui, por quê? Porque vocês estão buscando. Vocês já estão buscando conhecer. Cada um poderia estar em tantos lugares, mas vocês optaram em estar aqui. Por isso, na verdade, nós já estamos buscando estar no caminho correto. Mas agora vamos lá. O que esse texto ele revela para a gente? Ele revela para a gente que escravo do pecado, ele é incapaz de escapar dos padrões pecaminosos de conduta, sem auxílio libertador de Jesus. Uma pessoa que é escrava do pecado, sem auxílio de Jesus, ela não consegue ser livre. E aqui a gente já tem algo muito claro da gente compreender. Algo muito importante para esse texto aqui também, que libertar tanto da culpa quanto do poder dominante do pecado. Jesus vem para nos libertar. Ele liberta da culpa e do poder dominante do pecado. Não tem como nós passarmos por João 8 e 9 sem compreendermos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem compreender do que nós precisamos ser livres e libertos. Porque às vezes nós vamos ter pessoas na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos mais carregando culpa. E carregando o quê? Hábitos pecaminosos. Hábitos que nos afastam de Deus. E isso é algo que pode acontecer. Pode acontecer. Só que aqui Jesus ele foi muito enfático, dizendo que não adianta dizer que é pai de Abraão, gente. O que precisa dizer é, vocês obedecem? Porque aqui é o segredo desse texto aqui. Guardar e obedecer a Cristo indica amor genuíno. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é um caminho de crer e obedecer a sua palavra, permanecer, crer no que ele diz e obedecer, andar em obediência. Se crer e obedecer, vocês são meus discípulos. Esse é o segredo desse texto aqui. Então, quando a gente muitas vezes olha ali, né, para esse texto, né, conhecereis a verdade vos libertará, ele não está desconexo com o versículo anterior. Então, 31 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Pronto. Conheço a verdade, verdade liberta. Lembra da brincadeira o mestre mandou? O mestre mandou, vamos brincar um pouquinho? Acho que vale a pena. O mestre mandou levantar a mão. O mestre mandou baixar a mão. E se Jesus dizer algo para a gente? E se Jesus dizer, não, meu filho, minha filha, você vai comprar novelo de lã e vai doar, porque tem criancinha com frio. Se o mestre dizer não, você vai mandar um WhatsApp para aquela pessoa que está precisando de você. Não, você vai perdoar, você vai ajudar, você vai estender a mão. Porque aquele que crê e obedece, esses são filhos. Esse texto foi duro para a gente, porque Jesus aqui falou que os judeus não importava se tinha nascido da descendência de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Que palavra dura, gente. A gente não quer ouvir isso. Imagine uma pregação num domingo à noite, né? Ia ser assustador. É assustador. Eu sou baptista. Eu fui o fundador da igreja. Tá. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso que nós temos essa ponte dessas duas passagens. E essas passagens, elas passam no intervalo da mulher adúltera
e da cura de um cego de nascença. A mulher adúltera que fala, vá e não peques mais. Nós estamos vivendo uma geração que primeiro quer tirar essa passagem da Bíblia. Por muito tempo foi tentado retirar a passagem da mulher adúltera da Bíblia. Uma mulher perdoada? Não, vamos tirar essa passagem. Então essa história de mudar a Bíblia não é novo não, tá, gente? Essa história não é nova. Essa história é velha. Por quê? Quem é que quer um caminho desse, né? Me lembro que uma pessoa um dia me falou assim, ô Cris, mas essa história tua aí de graça, de salvação, essa história aí é muito fácil. Quer dizer que a pessoa cometeu o crime, foi adúltera, né? Em vez de ser apedrejada, é perdoada. Não, essa graça para mim não serve. Então, nós estamos desmerecendo a graça ou nós estamos esquecendo que Jesus é aquele que curou o cego de nascença? Ah, mas uma história não tem nada a ver com a outra. Tem sim, e nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Vamos lá para a mulher adúltera, então? Eu gostaria de fazer o seguinte, um desafio com vocês. O desafio agora é assim, olha, eu vou fazer a leitura aqui do texto, apenas 11 agora, tá? Apenas 11 versículos. Vou ler do 1 ao 11 e eu queria que você separasse nessa leitura uma palavra que te chamou a atenção. Pode ser assim? Então vamos lá. João 8, do 1 ao 11. Seja muito bem-vindo, Jonas Bonaparte. Então, Jonas, o desafio, Jonas, é na leitura separar uma palavra que chamou a atenção. Vamos lá. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensina. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tal mulher seja apedrejada. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles disseram isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começando pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Ponto. E aí, vamos lá. Uma chuva de palavras. Uma palavra que chamou a tua atenção nessa leitura. Ouvindo. Vamos lá, gente. Cada um, se puder falar uma palavrinha, eu vou repetindo aqui. Pecadora? Pecado. Consciência. Uma palavra chamou a atenção? Acusação. Marcos, mataram uma palavra, Marcos? Ensino. Tinha ensino na leitura? Ótimo. O que mais, gente? Josiel. Escrevia. Mais algum, Rebeca? Michael, Débora? Inclinou-se. Vamos lá, irmã Beth, Dene, Emerson. Amor e graça e misericórdia, né? Legal, irmã Beth. Mais alguma palavra, gente, na leitura? Ok, então vamos lá.
Desse jeito vocês deixam eu falar o tempo todo, né? Eu quero uma participação para tornar nossa aula dinâmica. Vamos lá. Então é o seguinte, o objetivo dessa passagem aqui era o quê? Achar motivo para condenar Jesus. Essa é a verdade. Pensa só, o motivo era condenar Jesus, era encontrar erros em Jesus, porque na verdade, até mesmo a lei romana não permitia um apedrejamento, principalmente o apedrejamento só de um, teria que ter os dois, e a lei romana é um pouco contra essa história de apedrejamento. Mas segundo a lei, era permitido esse apedrejamento. E aí, o que é que Jesus faz? Ele vai contrariar a lei. O que Jesus vai fazer? E tem uma coisa bem surpreendente nesse texto também. Tem pessoas que estão passando dias e mais dias tentando descobrir o que Jesus escrevia no chão. Quem já viu mensagem sobre o que Jesus escrevia no chão? Eu já vi alguma, gente. Só que não tente colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. Às vezes eu acho que a gente vai chegar no céu e talvez tenha um momento de perguntas e respostas da Bíblia. E aí você pode perguntar, Senhor Jesus, o que é que o Senhor escrevia no chão enquanto a mulher adúltera estava em pé diante do Senhor? E se Jesus olhar para a gente e dizer, eu estava desenhando um passarinho no chão, estava fazendo um desenho. E se Jesus dizer, não, eu estava ali realmente escrevendo as leis de Moisés, que tem linhas que vão seguir isso. Estava escrevendo as leis de Moisés. Eu estava escrevendo o pecado das pessoas. Eu estava escrevendo o nome das pessoas. Mas e se ele dizer que estava fazendo uma casa? Está desenhando uma casa, porque eu sou profissional de desenho em areia, gente. Como eu gosto de desenhar em areia. Sabe, Jonas, aqueles terreiros bem varridinho, que você pega um pauzinho bem fininho e você faz um desenho. Eu sei desenhar, gente. Eu desenho casa, passarinho. Escrevo. E aí? E se Jesus estivesse desenhando? Vocês vão dizer que é proibido e que não pode? Cuidado. Tem coisas que a Bíblia não diz e não afirma. E a gente, às vezes, ao invés de se preocupar com o perdão e com a graça, nós ficamos perdendo tempo com coisas que a Bíblia não diz. Então, uma coisa que a Bíblia não diz, o que Jesus estava escrevendo. Ponto. Ponto. Isso não diz. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Jesus baixou, estava escrevendo. E se Jesus pensasse, eu nem vou olhar essa barbaridade. Nem vou olhar, está sozinha. Cadê o homem, né? Nem vou olhar essa história. De repente, Jesus fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, aqui existe uma nivelação muito grande do ser humano e do ser humano pecador. Do ser humano pecador. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos, que existe um tesouro em vaso de barro, somos nós. O tesouro é a palavra de Deus, o tesouro é a palavra da libertação, e o maior tesouro que você carrega é esta mensagem que nós lemos hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos esse tesouro nas mãos, que quando você sair por essa porta hoje, meio-dia, ou hoje à noite, 21 horas, você vai carregar no teu trabalho, no mercado, na fila do mercado, aonde você for, você vai carregar esse tesouro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque pessoas estão escravizadas pelo pecado, pelas mentiras, pela culpa. Talvez a gente nunca viveu uma geração tão fechada em si mesmada. Talvez nunca. Primeiro porque antes as famílias eram grandes. Família com 4, 5, 10 filhos, ninguém fica fechado num quarto. Não tem nem quarto. Não é um quarto por pessoa. É o quarto da família. Essa é a verdade. Não é verdade, gente? Eu fui privilegiada. Por muito tempo eu tive meu quarto. Porque lá em casa eram 3 piás, só eu. Então, eu confesso que praticamente eu sempre tive meu quarto. Essa é uma verdade. Mas por quê? Porque a nossa casa tinha 3 quartos. O quarto do meu pai e da minha mãe, o quarto dos meus irmãos, 3 piá e o meu. Mas isso eu vou colocar como privilégio. Certo? Os meninos, meus irmãos, nunca tiveram quarto. Então, essa coisa do fechado no quarto não existia antes. Mas o que eu falo para vocês é o ser humano em si mesmado. Por que eu falo isso?
Porque tem coisas que precisam nos afetar e fazer doer em nós. Uma mulher sendo apedrejada é uma coisa. Se a mulher fosse tua filha, era outra. Se a filha fosse tua, a coisa ia mudar um pouco. Por quê? Porque nós queremos a salvação, mas nós queremos a salvação também dos nossos irmãos, da nossa família. Isso é uma verdade. E quando nós olhamos para uma tragédia, vamos pensar numa tragédia agora? Quando foi quinta-feira, meu irmão mandou mensagem e falou assim, voltou a chover, Cris, muito forte aqui. Ele mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, todos estão acompanhando esse cenário de chuva e alagamento. Quando chegou, gente, a sexta-feira à noite, eu pensei assim, que privilégio ter um chuveiro para tomar banho. Que privilégio ter um pijama para vestir. E que privilégio dormir na minha cama com meu travesseiro. Essa é uma verdade. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, cidades inteiras, estão sem o chuveiro, sem o pijama, sem a coberta, sem o travesseiro e sem a cama. Sem a casa. Aquilo que era ordinário, que fazia parte da ordem, aquilo que fazia parte do normal, é o extraordinário. É um extraordinário ter uma cama. É um extraordinário ter o seu pijama. É extraordinário. Por que eu falo isso? Porque nós, como igreja, nós precisamos também ter esse olhar. Um olhar de misericórdia à mulher apedrejada. Um olhar de misericórdia aos que sofrem. Um olhar de misericórdia àquele povo da Bahia, da viagem missionária, que nós fomos como igreja, que a igreja foi, e muitos ainda não têm feijão e arroz. Arroz e feijão. Essa é a verdade. Então, qual é a verdade que nos dói? Eu me lembro dessas mantinhas aí que vocês pegaram nela. O que aconteceu? Era um dia frio como hoje, né? Neném abandonado na rua. E aí? E aí, gente? Que na igreja nunca vai faltar mantinha, não. Nunca vai faltar. Tem uma história que eu conto do projeto. Esse daqui é de um projeto, se chama Oásis, que é a nossa igreja parceira, junto com a terceira igreja ali de Atibe, aqui da Kennedy. Teve um dia que a mulher do projeto me ligou. Falou assim, ô Cris, a gente não tem lã. Acabou a lã, não tem lã para fazer manta. Falei, meu pai do céu, e agora? Não tem lã. Eu tenho quem faça, mas não tenho a lã. E naquele dia era o encontro de casais, igual tipo foi sexta-feira agora. E naquele encontro de casais a gente veio, eu me lembro que eu entrei por essa portinha aqui, essa história tem uns 6 anos mais ou menos. Entrei por essa portinha aqui, sentei ali. Nisso veio a Isis, do Renato. Por quê? Porque as pessoas têm nome. Não é veio uma pessoa do acaso, não. Veio uma pessoa com nome. Tem nome, tem sobrenome, isso é importante. E quando ela chegou, ela falou assim, ô Cris, ai Cris, aconteceu que uma tia minha faleceu. Ela gostava de fazer lã, de fazer casaquinho, coisa de lã. O meu carro está cheio de novelo de lã. Serve para alguma coisa? Gente, não é história. Não é hipótese, é vida real. Porque naquele dia eu contei 67 novelos. 67 novelos. Por que eu falo isso? O reino é de Deus, a obra é de Deus, certo? E quem resolve os problemas é Deus, não é eu. Não sou eu que resolvo. Porque às vezes a gente pode ficar aborrecido com coisas no coração, achando que é nosso. Não é nosso. Porque ainda que um pai, ainda que uma mãe, né? Se esquecer do nenezinho que mama, de Isaías, Deus não se esquece de você. O Deus que não se esquece de você é o mesmo Deus do Salmo 139. Eu te conheço desde a barriga da tua mãe. Quando você ainda era uma substância sem forma, nem sabia se era menino ou menina. Eu te conheço desde a barriga da sua mãe, viu? Então os problemas eu resolvo. As dificuldades eu entro na história. Só que tem uma coisa importante. A coisa importante é, sou eu que perdoo, mas vocês precisam de um negócio, guardar os mandamentos para mostrar que me ama. Ah, mas essa parte da Bíblia não tem nada a ver com perdão e graça. Tem, porque a graça não é barata. A graça foi paga, a gente só tem essa graça porque alguém pagou esse preço. Mas quem pagou esse preço? Deus. Porque nós somos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós vamos dar um salto agora. Da mulher perdoada, porque Jesus disse assim, como é que Jesus fechou essa história aqui, gente?
Ele falou assim: ô mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Porque eu seria aquele que poderia condenar. Jesus seria aquele que poderia condenar. E daí ele diz assim, ela respondeu: não, ninguém, Senhor. Então ele disse: também eu não te condeno. Vá, mas não peque mais. Vá e não peque mais. Esse texto tem sido utilizado, gente, em alguns lugares para dizer que Jesus não condena o pecado sexual. Esse texto tem sido utilizado para dizer que não importa o que você faça. Esse texto tem sido utilizado, separado de verdades do reino de Deus. Mas que a gente não perca tempo tentando descobrir o que Jesus escrevia na areia. Mas que a gente perca tempo dizendo que vá e não peques mais. Mulher perdoada, vai e não peques mais. Então é muito importante esse caminho, porque é a partir daqui que nós vamos ter: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Genilda tem uma pergunta. Uhum. Isso, vou explicar aqui. Se essa aula for gravada, ela quer dizer o quê? Nós não podemos perder tempo com aquilo que não está na Bíblia. Às vezes nós perdemos tempo com coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, o que Jesus escrevia na areia. Não tem na Bíblia. Cuidado, não perca tempo com isso. Tem coisas que não estão na Bíblia. Tem coisas que não vão fazer parte do processo de salvação. Tem coisas que não vão impactar na salvação. Mas que a gente se debruce, falando das verdades do reino de Deus, porque é bem isso que vai vir na sequência aqui. Dá uma observada ali junto comigo, no texto que nós vamos ver agora, que é um texto bem interessante. Bem interessante, que fala assim, olha, é a cura do cego de nascença. Nunca na história, então, do povo de Israel tinha se visto. Deixa eu só olhar aqui a minha hora, porque eu confesso que eu me empolgo, né? Daqui a pouco o meu tempo foi. Nós vamos agora para a cura de um cego de nascença. E a gente vai ver juntos o quê? Isso nunca tinha acontecido. E aqui a gente vai dar mais uma vez. É mais uma vez porque eu sei que já foi dito aqui. O que significa milagres? Milagres milagres nos evangelhos, eles são sinais, tá bom, gente? Sinais. Mas daí a gente vai dizer assim, sinal do quê? Porque também a gente vai dizer assim, sinal do quê, né? Você quer um exemplo? Você tem alguma cicatriz? Deixa eu perguntar aqui, eu vou chamar aqui o Marcos. Vem aqui, Marcos, por favor, do meu lado. Esse rapaz aqui, ele é incrível, gente. Marcos, você tem alguma cicatriz? Tenho sim. E você se lembra do episódio? Lembro. E esse episódio marcou você? Sim, marcou. Você consegue resumir bem rapidinho? Não precisa mostrar. Fala mais ou menos, quantos anos mais ou menos você tinha e o que você fez quando se machucou, bem simples. Sim, eu devia ter uns 6 anos. Estava brincando lá em casa, tinha essas cadeiras de madeira antes que tinha assim, de escritório, e tinha uma que tinha saído a parte que você você colocava as costas, né? E ficou 4 pregos assim. E eu sentei em cima da cadeira, né? E aí eu só dei, eu senti dor, eu chorei, e daí para você levantar, né? Com 4 pregos assim. E aí a mãe foi lá e ela me acudiu. E até hoje eu tenho a cicatriz. Esse Marcos é contador de história. Muito obrigada, Marcos. Ainda bem que o Jonas falou para não mostrar a cicatriz, né, Jonas?
Não, mas na verdade assim, o Marcos era aventureiro, gente. E tem uma outra história que ele conta, que ele amarrou um vidro de talco. Eu pensei que era essa história que ele ia contar. Antigamente existiam umas garrafas de talco, né? No milênio passado, tinha umas garrafas de talco. Essas garrafas de talco ele amarrou e fez tipo um negócio de boxe ali. E quando porque sabe quando você assistia filme de boxe? E daí ele subiu no banco para amarrar o negócio de boxe, porque a garrafa de álcool era o boxe. Quando o boxeador profissional foi dar o murro, o que aconteceu? Caiu e quebrou o braço. Virou totalmente o braço. E quando virou totalmente o braço, aí que foi o problema. Então, cada um de nós tem cicatriz. Eu tenho a cicatriz no joelho, que enfiou um prego, entrando... Eu sei exatamente o momento, gente. Eu fui entrar na horta para colher cenoura. Era cenoura que... Como a gente lembra, né? Pensa aí na cicatriz que você tem. Cada um tem uma cicatriz, cada um tem uma marca. E essa marca a gente pode dizer, é um sinal daquele dia, cortou aqui. É um sinal daquele dia. Mas é um milagre? E aí? Por isso que a gente não pode interpretar mal a palavra milagre. Os milagres de Jesus são sinais. Mas sinal do quê? De que ele era o Messias. Os milagres da Bíblia, a cura do cego e os milagres todos que vocês vão ver ali Jesus fazendo, são sinais que ele é o Messias. Com isso, ele é o Salvador. Com isso, o sacrifício é vicário. Mas o que quer dizer essa palavra? Que palavra esquisita. Não precisa de mais sacrifício. Não precisa você subir escadaria de joelho. Não precisa você se chicotear nas costas. Não precisa. O sacrifício é suficiente. Você é pecador? É pecador. Deus é santo? É santo. Precisava de sangue, derramamento de sangue. Para quê? Para se aproximar de um Deus santo? É isso que Levítico vai falar bastante ali, né? Por isso que só entende Hebreus a partir de Levítico. Para entender Hebreus, você faz uma ponte com o Levítico. Precisava de perdão para se aproximar de um Deus santo? Sim. Até que teve o sacrifício perfeito. De Jesus, santo, sem pecado, o verbo que vira carne, o sacrifício de Cristo, o Messias prometido de Israel, que derrama seu sangue. Por isso que é muito importante a cura do cego de nascença. E essa história da cura do cego de nascença vai dar um rolo tão grande aqui nessa história, que chega uma hora que eles falam assim, interroga aquele cego uma vez, interroga 2 vezes, vai falar com o pai, a mãe, mas me conta, quem que é aquele ali? Não, ele é nosso filho. Ele é nosso filho, era o cego de nascença mesmo. Porque se eles assumissem que essa cura aconteceu, era dizer que Jesus era o Messias. Essa é a questão aqui. Aquele que cura um cego de nascença era o Messias. Agora, se a gente está dizendo que nós queremos acusar, como que a gente vai dizer que vem da parte de Deus? E é essa a história. Por isso que chega uma hora e interroga o cego, daqui a pouco vem de novo e interroga os pais. E daí os pais vão dizer o quê? Ele realmente era nosso filho e era cego, mas ele já tem idade. Ou seja, por favor, eu também não quero problema com vocês, porque aqui são homens muito poderosos. Quem é que quer problema com homens poderosos? Ninguém. Até que chama o cego de novo. E aquele cego que era mendigo, de repente ele vem e ele dá um ensinamento muito maior aos doutores da época e aos doutores da lei. Então, por isso que eu vou me dar o luxo, porque é um luxo, né, gente? De ler um texto tão bonito, e eu vou fazer a leitura dele, mas como ele é um textinho um pouquinho grande, eu vou ler ele aos poucos e pingadinho, tá bom? João 9, versículo 1. Por gentileza, pegue sua Bíblia e vamos olhar juntos esse texto. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é esse o que ficava sentado pedindo esmola? Uns dizem: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? E o homem respondeu: não sei. Ponto. Aqui é a primeira parte da cura do cego de nascença. Só aqui dá tempo para a gente falar 1 hora. Mas a gente não tem 1 hora para falar, né? Imaginou eu ficar mais 1 hora só nesse texto? Não pode. Então vamos fazer alguns destaques dele. Primeiro destaque: Jesus é poderoso para fazer o que ele quiser. Ponto. Segundo destaque: todos nós somos afetados pelo pecado inicial. O pecado do jardim. A partir dali, o homem pecou e o pecado nos atinge. Mas não existe pecado que Deus não possa manifestar sua glória. Deus é aquele que manifesta a glória. Outra coisa que Jesus faz: não tem resposta para tudo, mas tem saída para tudo. Saídas são alternativas. As formas que vem alternativa: paz, descanso, confiança, tranquilidade. Ah, mas de qual forma, Cris, você pode traduzir isso? Frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio. Aqui a gente vai ter uma sequência de saídas para perguntas que às vezes nós não temos respostas. O que o fruto do Espírito produz dentro de nós, ninguém explica. Ok? Legal. Mais uma coisa que esse texto vem a nos ajudar a compreender é: Jesus, ele dá dignidade. Ele dá dignidade ao homem. Ele tira de mendigo a um homem que agora todo mundo pergunta: mas não é esse? Quantas foram as pessoas que talvez a gente conheceu e que a gente pode dizer: olha, Jesus transforma, hein? Transformou. Mas agora vamos dar um passo à frente. Um passo à frente em qual sentido? A sua história, a sua casa, a sua família, ela é o melhor testemunho que você pode dar ao outro. O que Jesus faz na sua vida, no teu coração, e essa salvação, esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Porque agora, gente, o que a gente vai ter aqui é uma grande interrogação. Uma grande interrogação do quê? Dos fariseus interrogando o homem cego. E aí vai vir todo um questionamento que vai vir em cima desse texto. Porque os fariseus querem dizer: não pode ter curado o cego. Tem coisas que talvez a gente viva, que a gente diga: não, mas isso... não, mas para isso acontecer... mas tal pessoa é difícil demais. Não tem alguma história que a gente diz: mas tal coisa é difícil demais. Jesus é aquele que é poderoso porque ele é o Messias. Ele é o Salvador. E existem 2 coisas que se compreendem nesse texto. A primeira coisa é o poder de Jesus e o sinal de que ele é Messias. Isso eu falei bastante, certo? Sinal de que Jesus era o Messias. Mas tem um outro ensinamento nesse texto aqui, que é muito válido, que é qual? Cegueira espiritual. E aí eu vou fazer um desafio aqui com essa turma. Eu sei que o frio ele nos fecha, né? Nos deixa quietos, fecha nossos bracinhos. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o ditado popular que se enquadra nesta passagem bíblica? Desafio lançado para a classe. Qual é o ditado popular que se encaixa
Neste texto, quem sabe só levanta a mão, mas não fala ainda. Marcão sabe? Marcão acha que sabe. Mas alguém sabe o ditado popular que se encaixa nesse texto? Será que é água mole e pedra dura? Não, não é esse. Hein, Júnior? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Não é esse. Não é esse, não. Enquanto vocês pensam, eu vou ler mais um pedacinho dessa parte aqui, tá bom? Aqui Jesus vai falar sobre cegueira espiritual. Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. É um texto aqui, gente, muito confrontador, tá? Ele é confrontador, porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus tem responsabilidade de adorá-lo, assim como o cego adorou. O encontro com Jesus produz em nós reações. Ele produz em nós adoração, ou ele pode produzir em pessoas que não têm Jesus um afastamento. E o que a gente tem aqui pela frente é, na verdade, Jesus confrontando os fariseus, porque eles estavam com os olhos abertos, eles sabiam todo o debate que tinha tido ali anteriormente de que Jesus realmente era o Messias, mas eles insistiam em uma cegueira. E agora vamos lá, qual é o ditado popular? Marcos, pode falar então. Mas alguém sabe, gente, ditado popular? Então vai. Eu vou colocar aqui para ele falar. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. O que vocês acham? É esse ou não? Hein, Tati? Você acha que é esse? Ou esse é da mulher adúltera? Eu acho que o Marcão quer participar, né? Mas esse Marcão eu tinha que ter perguntado antes. Como que é, Tati? Cabe mais com a mulher adulta. Aquele que tem telhado de vidro, que não tem teto de vidro, né? Que atire a primeira pedra, né? Esse aí tem a ver com a mulher adúltera. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É outro ditado popular. E isso mesmo. Pior cego é aquele que não quer ver. Pior cego é aquele que não quer ver. Eu queria saber aí, Dária, como que está escrito, Dária, na tua versão, versículo 41 do capítulo 9. E aí, gente, se vocês fossem cegos, se vocês estivessem na ignorância, vocês não teriam culpa. Mas vocês são aqueles que sabem que eu sou o Messias. Vocês são aqueles que sabem que é o Messias que ia se cumprir aquilo, Isaías 35:5. Que os olhos dos cegos seriam abertos. Mas vocês têm culpa, sabe por quê? Pior cego é aquele que não quer ver. Vocês não querem ver. Tem algumas coisas na vida da gente que talvez a gente tenha certeza que Jesus gostaria de mudar. Isso é para todos nós. Nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Nós estamos em constante mudança, todos nós. Precisamos ser aperfeiçoados pelo oleiro. E aí fica a pergunta para a gente: o que é que Deus deseja mudar no meu coração e na minha vida, no meu dia a dia, que eu preciso mudar? O que é que eu preciso pedir para Deus abrir os olhos da fé?
Então, no texto de hoje, o estudo de hoje ele foi sobre graça, foi sobre cura, foi sobre misericórdia. Mas a gente precisa trazer ele para hoje, para mim e para você, e pensar: como eu tenho olhado as pessoas pecadoras? Como eu tenho me envolvido na obra de Deus? Como eu tenho estendido a mão para aqueles que carecem? Como que conhecereis a verdade vos libertará. Ela me libertou. Eu consigo dizer que eu sou livre da culpa? Ou tem algo que você insiste em ficar pensando? Você sabe que aquilo ali não vem de Deus. Por quê? Satanás é o acusador. Tem algo que às vezes a gente insiste em não ser liberto? Nós temos sido libertos porque Jesus é o que liberta. Ele é o que resolve problemas. Outra coisa interessante para a gente olhar aqui, nesses dois pontos. Eu sou aquele que creio que Deus é poderoso para fazer todo tipo de milagre. Ele é poderoso. Agora, e os milagres espirituais? Por quê? Porque um dos objetivos da cura do cego de nascença era falar sobre cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela pode vir quando a nossa oração não é respondida com sim. Porque tem oração que é não, tem oração que é espere. E aí nós podemos ter uma cegueira espiritual. Quando nós dizemos que Deus tem que fazer aquilo que eu quero, aqui é um lugar para uma cegueira espiritual. Quando Deus tem que me suprir com tudo que tem de material hoje e agora, isso é uma cegueira espiritual. Vamos trazer para a realidade de hoje, do nosso país. Nós temos um estado vivendo uma catástrofe. Mas nós temos visto sinais de que o reino de Deus chegou. Quando eu vejo esse povo todo querendo ajudar, isso é algo que impacta o coração. Daí você vai dizer assim: ô Cris, mas tem gente que nem é crente e está ajudando. Pois é porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. E o Criador, existem em Deus atributos que são dele, certo? Eternidade, né? Onisciência, onipotência, onipresença, isso é de Deus. Mas existem atributos de Deus que transcendem a nós. Bondade, amor, né? Misericórdia. E é essa a imagem e semelhança de Deus, de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que faz gente o quê? Abrir o guarda-roupa, doar o que tem, botar a mão no bolso, doar o que pode, e faz com que pessoas fiquem rodando de lancha, procurando pessoas, às vezes arriscando sua vida, tentando socorrer gente, tentando socorrer pessoas. Isso é a imagem e semelhança do Criador. E aquele que não quer ver, que é a imagem e semelhança do Criador, é cego. E aquele que não quer ver, que a igreja tem abraçado, e eu creio que esse é um tempo que a igreja é chamada a abraçar, porque ela é chamada a abraçar lá, e ela é chamada a abraçar aqui. Na véspera do Dia das Mães, visitei 27 bebês. 27 bebês. Eu tenho a minha agenda e eu anotei ali os bebês. Mas você poder orar por um bebê e dizer: Senhor, abençoe. E uma palavra é: prepara o dia que ele terá um encontro contigo, reconhecendo o Senhor como único Senhor e Salvador. Poder estar em um lugar e dizer: Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos, não impeçam, porque deles é o reino dos céus. E de dizer para aquela mãezinha de 13 anos, de 14 anos, de 20 anos, de 30 anos, dizer: nós deixamos os pequeninos ir até Jesus, quando nós ensinamos os princípios da palavra de Deus. E isso é um sinal que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chega também através da presença, através da cobertura, de uma mantinha. E ela chega também através de pessoas que poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas que se doam para produzir uma mantinha para acolher um bebezinho. Isso é sinal de que o reino de Deus chegou. E o pior cego é aquele que não quer ver. Vamos orar, gente, pedindo a bênção de Deus? Pai querido, Deus bondoso, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Nós agradecemos, Senhor, porque hoje, mais uma vez, nós nos encontramos com a Tua palavra. E nós nos encontramos com a palavra perdoadora de Jesus. O Senhor Jesus que diz: eu não te condeno. Vá e abandone o seu pecado. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela vem para tirar a nossa cegueira espiritual.
O Senhor vem para nos ajudar a enxergar as necessidades. E nesta manhã, Senhor, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a olhar os outros com olhos de misericórdia. Nos ajude, Pai, a enxergar que nós conheceremos a verdade, que é o Senhor, e a Tua palavra, a Tua verdade nos liberta. Mas nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a nos permitirmos sermos alcançados, cada um de nós, pela verdade e pela liberdade que nós temos em Ti. Nos abençoe e continue a nos usar nesse movimento de amor que anuncia que o Teu reino chegou. Nos abençoe e nos guarde nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.